Ô pai, me dá 20 mil dólares para comprar Bitcoin? 20 mil dólares para comprar um Bitcoin? Filho, por que você precisa de tanto dinheiro para comprar um Bitcoin? Ah pai, é porque tá 66 mil e eu sei que isso é muito dinheiro para comprar um BTC. Brincadeiras à parte, precisamos falar sobre o Bitcoin e o que está acontecendo, porque agora que os YouTubers voltaram a fazer vídeos sobre o Bitcoin, o FOMO chegou. Você sabe que atingimos um pico quando vemos todo mundo falar de BTC e memes de tudo quanto é tipo pipocar nas redes sociais, e os colegas e parentes começaram a se interessar pelo mercado agora que o Bitcoin está prestes a bater o seu all-time high. Claro que para os haters, o Bitcoin ainda é um golpe. Bem, quando você estiver assistindo esse vídeo, eu não faço ideia quanto o Bitcoin valerá. Pode ser muito mais alto ou muito mais baixo. Mas hoje eu quero mostrar por que tudo isso está acontecendo com o Bitcoin e como a maioria das pessoas muito em breve também terá exposição a ele, gostem ou não. Vai ser meio louco mesmo, vocês vão ver. Lucra comigo, porque nesta semana o Bitcoin ficou nervoso e atingiu mais de 66 mil dólares por moeda, um nível de preço que não vemos desde novembro de 2021. O Bitcoin está seguindo uma lei de potência que já tratamos aqui no canal, e isso é impulsionado principalmente pela demanda sem precedentes dos ETFs de Bitcoin à vista. O ETF da BlackRock, com o símbolo IBIT, teve algumas de suas maiores altas no mercado nessa semana. Atualmente, a BlackRock possui mais de 50 mil Bitcoins que valem quase 10 bilhões de dólares, o que é simplesmente insano. Então, há muito o que abordar nesse vídeo, incluindo o erro da Coinbase, que mostrou o portfólio de todos como zero. Vamos falar sobre o ETF à vista do Ethereum e quando isso potencialmente acontecerá. E quero explicar como todos em breve estarão ajudando a aumentar o preço do Bitcoin, gostem ou não do BTC. E também quero cobrir brevemente a previsão de Edward Snowden para o Bitcoin este ano, porque ele diz que um governo será revelado esse ano como tendo comprado o Bitcoin como uma substituição moderna para o ouro monetário, sem ter divulgado isso publicamente. Isso seria simplesmente incrível. Imagine outro país adicionando o Bitcoin às suas reservas nacionais. Podem ser os alemães ou os russos. Quem você acha? Talvez a China? Comenta aqui embaixo. Porque nos países onde a inflação é um problema, o Bitcoin já atingiu uma máxima histórica e a ultrapassou, mesmo que ainda não o tenha feito no mercado dos Estados Unidos. É louco pensar que para muitos países ao redor do mundo, o Bitcoin já atingiu sua máxima histórica. Atualmente, 93% de todos os Bitcoins que existirão já estão no mercado hoje, mas só haverá 21 milhões de Bitcoins, e na verdade, menos que isso, talvez mais próximo de 16 milhões, porque pelo menos 5 deles já foram perdidos para sempre. 16 milhões de Bitcoins. O que isso significa? Para você ter uma ideia, existem mais de 40 milhões de milionários em todo o mundo, o que significa, teoricamente falando, que se cada milionário do mundo quisesse colocar as mãos em apenas metade do Bitcoin, eles não seriam capazes de fazer isso, porque há uma escassez de oferta. Estão faltando 6 milhões de Bitcoins, o que nos deixa com 15 milhões, e em 2023 havia 64 milhões de milionários. Dividindo esses dois números, significa que a maioria que alguém poderia obter a essa taxa é de 0,23, um pouco menos de um quarto de Bitcoin, o que é meio louco de se pensar. Resumindo, por que o Bitcoin está subindo tanto de preço? É porque a demanda supera muito a oferta. E se você quiser saber exatamente até onde o Bitcoin poderia potencialmente subir no futuro, eu realmente sugiro que você assista os vídeos de previsão de preço do Bitcoin aqui dos especialistas do canal, porque acho que isso vai explodir a sua mente. Outra coisa muito interessante que aconteceu nesta semana foi o que aconteceu com a Coinbase, porque os usuários entraram na Coinbase para verificar seus saldos e ele sumiu. A Coinbase estava mostrando para seus usuários que eles tinham um saldo de $0. E qualquer pessoa que esteja tempo suficiente no mundo cripto sabe que isso é receita certa para ter um ataque cardíaco. E bem, por causa desse erro, a capitalização de mercado inteira do Bitcoin e o valor de todo o sistema caíram em 100 bilhões. O Bitcoin caiu de 64 mil para 59 mil dólares, e tudo isso aconteceu em 15 minutos. E por que isso aconteceu? É muito provavelmente porque a Coinbase não estava preparada para lidar com todo esse tráfego. O mercado ficou insano e todos entraram para ver seu saldo e provavelmente comprar mais Bitcoin, porque é isso que acontece.
Ninguém se importa com o Bitcoin ou com uma ação até que ela suba, e aí as pessoas correm atrás dela. É o famoso FOMO. E os dados mostram que quando chegamos perto de uma máxima histórica e a ultrapassamos, isso leva a mais máximas históricas. E os dados provam que isso é verdade, porque as máximas históricas são agrupadas juntas, assim como as mínimas. O gráfico do S&P 500, o mercado de ações dos Estados Unidos, mostra pela psicologia que para ambos os ativos é mais ou menos a mesma coisa, e esse tipo de psicologia funciona não apenas para as pessoas comuns, mas também em outras instituições, fundos de hedge e empresas de gestão de ativos. A Morgan Stanley está tentando entrar no mercado por meio dos ETFs de Bitcoin e ela gerencia mais de 1,3 trilhão de dólares para seus clientes. Eles estão tipo, quer dizer que o Bitcoin não é um golpe? Então eu posso ganhar dinheiro com isso, com as minhas taxas. Então, máximas históricas mais altas se agrupam, assim como as mínimas. Eu confesso que levou um tempo para eu entender isso, mas uma vez que eu entendi, foi realmente útil saber disso e aplicar nos meus investimentos. A Coinbase é a empresa que detém e protege o Bitcoin dentro dos ETFs que foram lançados. Eu imagino que no futuro, quando o Bitcoin se tornar ainda mais valioso, a custódia do Bitcoin se tornará uma parte maior da receita da Coinbase. E à medida que mais e mais pessoas se sentirem confortáveis em manter seu Bitcoin por meio do ETF, imagino que algumas delas aprenderão sobre isso e realmente farão a custódia própria, comprando diretamente através da Coinbase, o que eu espero as ajudará com seu crescimento. Mas a longo prazo, eu sinceramente não faço ideia. A pergunta mais interessante é o que acontece a seguir, especialmente com o ETF à vista do Ethereum. De acordo com Jim Cramer, apresentador da TV americana CNBC, ele deveria florescer e se sair bem, o que significa que provavelmente nunca teremos um. Tô brincando, pessoal, quem não tem Ethereum é louco. A probabilidade de um ETF à vista do Ethereum é bastante real, mas não saberemos o que acontece muito em breve quando eles se reunirem com a SEC, e alguns especialistas estão dizendo que poderíamos ter um lá para maio desse ano, o que seria incrível. E se isso acontecer, imagino que o crescimento do preço do Ethereum seguirá o do Bitcoin. Será lento no início e depois se acelerará. Outra coisa interessante que vi é, claro, a previsão de Edward Snowden sobre o Bitcoin, que um país revelará que tem comprado Bitcoin. Ele não disse qual é o país, poderia ser qualquer um, poderia ser os Estados Unidos, poderia ser o Japão, poderia ser a Alemanha, quem sabe a Rússia ou a China. Ele não especificou, mas seria insano de qualquer maneira. Pelo menos um país já fez isso, é El Salvador, cujo presidente realmente tuitou que estão com 40% de lucro em sua posição e que os críticos também estão silenciosos, o que achei top, ele calou os haters. Na boa, o que eu acho pessoalmente interessante é que para o Bitcoin atingir $1 milhão por moeda, segundo quase todos os especialistas e gestores de ativos que trazemos aqui no canal, uma coisa que precisa acontecer é que os países comecem a adotar Bitcoin ao seu portfólio e colocá-lo em suas reservas. E quer saber por que eles têm incentivo para fazer isso? É porque o potencial de preço do Bitcoin é limitado apenas à falta de limites de quando fiat imprimimos para a existência. E enquanto continuarmos fazendo isso, o preço do Bitcoin deve continuar a crescer. Quanto a mim, pessoalmente, continuarei a fazer o meu DCA de BTC, que é o que tenho feito, e coloquei muito mais nele por volta de $20 mil. E você, vai fazer DCA ou investir tudo agora? Vai ficar só observando e ver seu patrimônio crescer para colher lá na frente e comprar mais lá no bear market? Comenta aqui embaixo, e se esse vídeo foi útil, então lucra comigo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!